Olá, eu sou Daniel Knack. Se lembra que há alguns dias atrás eu postei um vídeo pedindo para vocês mandarem dúvidas, sugestões, dicas para que eu pudesse fazer um conteúdo personalizado para vocês? Pois é, teve gente que já fez isso. Hoje eu vou responder ao Lázaro, que ele me fez a seguinte pergunta que eu vou ler agora. Ele me perguntou assim: olá, eu tenho uma empresa e por enquanto todos os trabalhadores são também sócios. Isso nos dá uma boa margem de lucro, mas acaba sendo exaustivo. Pensamos em contratar funcionários, mas teríamos que abrir mão de parte dos nossos lucros, além da boa margem de lucro que temos para investir na estrutura. Como equilibrar essa situação, não sobrecarregando os sócios e ao mesmo tempo não perdendo margem de lucro e investimento? Pois é, essa é uma pergunta muito comum e muito importante para quem está começando. Quando eu devo contratar meu primeiro funcionário? Eu vou responder agora, vou escrever aqui no quadro, algumas dicas, alguns sinais de que você precisa contratar seu primeiro funcionário. Eu vou indicar aqui os tópicos e vou falar sobre cada um deles. Um dos tópicos é quando seus clientes estão reclamando. Então, um tópico aqui é seus clientes estão reclamando ou insatisfeitos. Obviamente, quando seus clientes começam a reclamar do serviço, da qualidade do seu serviço, do seu produto, quer dizer que tem alguma coisa errada com a empresa. Às vezes não é culpa de falta de funcionário, às vezes é algum outro problema, mas pode ser que esse problema esteja sendo causado porque você não está dando conta de resolver todos os problemas, então acaba fazendo serviço mal feito, não dando conta de fazer tudo, então às vezes os clientes reclamam. Então esse é um sinal que pode estar atento. Outro é você, às vezes, está o quê? Recusando o serviço. Às vezes, você está recusando o serviço. Acontece, às vezes, de você ter tanto trabalho, ter tanta atividade para fazer e que você não consegue dar conta. E se você tivesse um funcionário para te ajudar, uma pessoa ali, você conseguiria dar conta daquele serviço e pegar mais serviços que te geraria mais lucro, né? Então, um dos fatores também é esse. Quando você chega a ter tanta atividade, está tão ocupado que você está recusando o trabalho. Então, esse com certeza é um indicador de que você precisa de alguém para te ajudar. Outra coisa é quando você está identificando novas fontes de renda. Novas fontes de renda. O que isso quer dizer? Às vezes você percebe uma oportunidade no mercado, alguma fatia de mercado que você pode explorar, uma nova oportunidade de aumentar o lucro, de aumentar a renda, mas você não consegue aproveitar aquilo porque você não consegue fazer aquilo porque você simplesmente está ocupado demais. Você não tem como porque você está trabalhando sozinho, ou a sua empresa não suporta com o tanto de pessoas que tem naquele momento pegar aquele trabalho. Então você às vezes vê uma oportunidade, mas você não consegue aproveitar porque você não tem gente suficiente para aquilo. Então esse é um indicador que você precisa de mais gente. Outra coisa é quando você precisa de pessoas com habilidades específicas, né? E aí isso também quer dizer que você precisa de mais gente para pegar aquele ramo ali da sua empresa em que você não tem tanta habilidade. No caso, você falou sobre uma escola de inglês, às vezes você é um professor de inglês, ou você é um administrador, mas você não sabe muito da contabilidade, ou se você é um professor de inglês, você não sabe muito bem administrar uma empresa, às vezes, então você precisa de pessoas com habilidades diferentes das suas para atingir, e fazer rodar diferentes partes da empresa. Então, habilidades específicas. Outro problema é quando você não tem tempo para sua família nem para descansar, né? Não tem tempo para nada. Tem tempo. Quando não está sobrando tempo para você ficar com a família, com os amigos, não tem tempo para você descansar, isso quer dizer que você está sobrecarregado de atividade, sobrecarregado de trabalho. Então você precisa de alguém para te aliviar esse estresse, esse peso. Então é um indicador também. Outra coisa é quando sua empresa também não está crescendo. Eu vou apagar aqui e continuar.
Para aqueles que querem ver, dê um pause no vídeo, ou se não leram ainda, volte aí que vocês vão conseguir ler isso aqui de novo. Um outro sinal é quando sua empresa não está crescendo, né? Sua empresa não cresce. Sua empresa pode não crescer por inúmeros fatores. Um deles é quando você não tem como pensar em todas as partes do seu negócio, não está dando conta de fazer as atividades, e por isso a sua empresa não cresce. Ela chega num determinado patamar e ela fica ali, você não consegue superar aquele teto, e você fica ali só chegando naquele limite e não consegue passar daquilo. Às vezes é porque você precisa de mais gente para te ajudar. Quando você está no começo, como você falou, isso é natural, naturalíssimo. Você precisar de funcionário para isso, para suprir algumas necessidades que você não tem, que você precisa, e romper essa barreira. Então sua empresa às vezes para de crescer. No começo é normal. Quando sua empresa está no começo, ela cresce muito. Ela pode estar crescendo ainda, inclusive a sua empresa, pelo que você falou, está no começo, então ela pode ainda estar crescendo, mas chega um determinado momento em que ela vai parar de crescer, se você não tiver ações de estratégia correta e você tiver com muito acúmulo de trabalho. Então é natural que você precise de mais gente para fazer ela crescer. Inclusive isso é um outro assunto para um vídeo sobre esse teto, né? Às vezes o crescimento da empresa faz assim e ela atinge um teto e aqui ela fica rebatendo, ela não consegue subir. Isso é um outro tema para um outro vídeo sobre as habilidades que você precisa ter para que você consiga romper esse teto aqui e você conseguir finalmente atingir esse novo patamar. Então eu vou falar um vídeo futuro sobre isso, sobre as habilidades que te levaram até aqui, que te levaram até onde a sua empresa está, não são as habilidades que vão fazer a sua empresa deslanchar, a sua empresa crescer. Por exemplo, você como falou que tem uma empresa de inglês, pode ser que seja um professor de inglês. E às vezes um professor de inglês que cria uma escola de inglês, está tudo indo muito bem, tudo dando certo, mas chega um determinado momento que só com as suas habilidades de professor de inglês, você não consegue alavancar a sua empresa, porque você precisa de noções de estratégia, noções de marketing, noções de gerenciamento de uma empresa, precisa de consultoria. Então, essas habilidades que te levaram até esse patamar aqui, não são as mesmas que vão te fazer alavancar, atingir um lucro maior. Então essas habilidades aqui não são as mesmas que vão fazer você atingir esse patamar maior, de maior lucro, de fazer sua empresa deslanchar. Às vezes precisa de novas habilidades de gerência, enfim. Então eu vou fazer um novo vídeo sobre isso, mas entenda que sua empresa pode não estar crescendo por causa dessas habilidades e por causa também de falta de funcionário. Outra coisa que pode ser um sinal que sua empresa precisa de funcionários agora é que você não tem tempo para ações estratégicas, né? Vou colocar um X aqui, ações estratégicas. Você como dono, como sócio, e os sócios em geral, que você falou, todas as pessoas que trabalham aí são sócios, vocês têm que ter tempo para pensar em como fazer sua empresa alavancar, pensar em marketing, pensar em estratégia, em como vocês vão angariar mais clientes, como vocês vão falar na mídia social, no Facebook, se vocês vão lançar alguma coisa no YouTube, algum canal, como é que vocês vão chamar mais clientes para você, como é que vocês vão lutar por determinadas fatias no mercado. Então, quanto menos tarefas operacionais vocês fizerem, mais tempo vocês tiverem para pensar no negócio em si, nas maneiras de fazer o negócio crescer, melhor. Então, tem que ter alguém para fazer essas tarefas, fazer a empresa rodar, né, sozinha. Ali as tarefas operacionais do dia a dia, de mandar e-mail, de limpar, de fazer tudo que a empresa precisa para se manter viva ali, sobrevivendo, tendo lucro. E tem que ter gente pensando em como fazer a empresa sair daquele patamar que ela está atualmente. Então, o certo é, se você é dono ou sócio, uma regrinha que você tem que ter sobre isso é a regra do 80-20, né? Que é fazer menos tarefas e pensar mais estrategicamente. Assim. Tarefas e estratégia. Tem que estar nesse patamar aqui, 80% tarefa, 80% estratégias e 20% fazendo tarefas. Ou seja, você tem que passar mais tempo na sua empresa
reuniões, pensando em atividades, criando um plano estratégico para sua empresa, criando um plano de marketing, pensando em ações de controle para melhorar os aspectos da empresa. Inclusive tem até aqui no PDCA. Então você tem que passar mais tempo aqui fazendo ações, atividades para sua empresa crescer do que fazendo tarefas do cotidiano, de responder e-mail, responder cliente, averiguar alguma coisa na empresa. Você tem que estar na empresa para gerar lucro. No final do mês, você tem que pensar se a sua empresa vale mais naquele mês do que quando começou o mês. Você tem que pensar, não, todas as estratégias, todas as reuniões que eu fiz, todas as atividades que eu executei foram para a minha empresa crescer. No final do mês, a minha empresa hoje está melhor, está valendo mais, está mais organizada, está melhor do que quando começou o mês. Se sim, então você está fazendo isso aqui corretamente. Você tem que fazer mais partes estratégicas e perder menos tempo do seu dia fazendo isso. E obviamente quando você está começando é difícil falar isso. É fácil falar do que fazer. Não tem como eu parar de responder e-mail, parar de dar aula, fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho muita coisa. Então é muito difícil no começo você ter essa parte estratégica do negócio, porque é só tarefa, você não consegue dar conta. Ou seja, você precisa de alguém para fazer isso, ou seja, você precisa de funcionário. É um sinal que você precisa de alguém para te ajudar, para te liberar, para você ter acesso, a essa parte que você precisa fazer a sua empresa crescer. Uma parte importante também é saber quem contratar. E não adianta também saber que você precisa de um funcionário para dar na sua empresa, mas também não saber como contratar um funcionário. Então eu farei também futuramente um vídeo sobre como contratar um funcionário adequado, o correto. Mas para simplificar, no começo de todo o negócio você precisa basicamente de um ajudante, alguém que seja liberado ali, livre para fazer todas as atividades que você já fazia e te liberar para as atividades estratégicas. Então ele vai responder e-mail, ele vai ser seu secretário, vai anotar pedido de cliente, vai ligar para os clientes. Se não for outro ramo que não seja inglês, pode, sei lá, empacotar pedido, enviar para o correio. Todas essas atividades que as empresas precisam, é esse funcionário que você precisa, um ajudante, Aquela pessoa que vai pegar todos os ramos da empresa. Não adianta contratar uma funcionária, vai contratar só da contabilidade, vou contratar outro só para isso. Então, isso realmente vai elevar muito os seus custos contratar um funcionário para cada área. Então, basicamente, no início precisa de um faz-tudo, alguém que consiga executar todas aquelas atividades e te libere para você conseguir atender a parte estratégica da sua empresa. Um outro problema que eu vejo na sua pergunta também é que você entende que se você contratar funcionários, isso vai te diminuir o lucro. Você disse assim, se eu tenho um certo lucro, e se eu contratar funcionários, esse lucro, obviamente, eu vou ter que retirar para pagar do funcionário. Isso está correto para os primeiros meses. Quando você acabar de contratar um funcionário, obviamente aquele lucro que você tinha, você vai ter que servir para pagar um funcionário ou alguns funcionários, dependendo da sua necessidade. Mas isso, ao longo do tempo, isso se paga, porque essa é uma ação necessária para a sua empresa crescer. E se sua empresa está crescendo, ela vai crescer, você precisa de mais funcionário e isso vai te trazer mais lucro, mais retorno. Então não pense assim que eu vou contratar um funcionário e isso vai diminuir meu lucro. Se você está contratando um funcionário é porque sua empresa está crescendo, isso é bom. Então se você está precisando contratar funcionário, quer dizer que você em breve vai ter maior lucro. Se você fizer tudo corretamente, você vai ter um funcionário executando essas funções, vai te dar mais tempo para você fazer o quê? Fazer a sua empresa crescer. Então, até agora você falou que todo mundo faz tudo, mas ao mesmo tempo é muito exaustivo. E ao mesmo tempo você está sendo muito exaustivo e você não tem tempo de pensar no futuro do seu negócio, isso é muito ruim. Então você pense bem que, na verdade, o funcionário não vai vir para diminuir, para te atrapalhar, ele vai vir para agregar, para acrescentar. Um funcionário, na verdade, é um sinal que sua empresa está crescendo e que em breve ela vai ter mais lucro. Então, esse novo funcionário, obviamente que nos primeiros meses, ele não vai assim, botei um funcionário e já tive maior lucro. É muito improvável isso acontecer. Mas com o tempo, esse novo funcionário, ele pode te ajudar a pensar numa cabeça mais pensante, ele vai te aliviar para você tomar novas decisões, para você estar mais liberado, vai estar mais ativo no serviço, você vai ter com a cabeça mais fresca, menos estressado. E como eu falei, você vai ter mais tempo para pensar no crescimento, executar ações de estratégia, de marketing, e isso tudo faz a sua empresa crescer. Então não fica pensando assim que eu vou contratar um funcionário e agora vai ser mais um gasto e acabou. Pelo contrário, é um funcionário, quer dizer que sua empresa está crescendo, então eu fico feliz por isso. Não entenda dessa maneira que ele é uma coisa que vai te diminuir, que vai te atrapalhar, é mais um gasto. E funcionário, obviamente que tem funcionário e funcionário. Se você contratar funcionário errado, pode ser que seja realmente só mais um gasto. Mas fazendo as coisas certinho, contratando um bom funcionário,
tem tudo a aumentar o valor da sua empresa, agregar, te permitir ter mais lucro em breve. Espero ter respondido, foi um vídeo certamente longo. Espero ter respondido a sua pergunta. E caso as pessoas tenham mais perguntas, se você ainda tiver com alguma dúvida, mande a pergunta, eu respondo pra você, faço outro vídeo, eu te falo pelo chat, em algum lugar, mas não fica com dúvida, não deixe de me comunicar, de falar comigo, que eu tô aqui pra isso mesmo, pra ajudar, pra juntos nós irmos mais longe, nós crescermos juntos. Então, o vídeo de hoje é esse, sobre como saber se está na hora de contratar um novo funcionário. Até a próxima, pessoal.